Boa noite! Estamos ao vivo com o programa Alma de Mulher aqui na TV Granja Viana e você pode assistir agora ao vivo e também fica gravado. Eu sou Gislene Teixeira e o programa Alma de Mulher acontece todas as quartas-feiras ao vivo das 18 às 19, sempre com assuntos muito importantes e também sempre um papo muito gostoso com os nossos convidados. Hoje, já viram, né? Parece vermelho na televisão, mas eu estou com vestido rosa. Por que será, né? Outubro Rosa. E nós vamos falar, sim, de Outubro Rosa. Nós vamos falar de muitas coisas no programa de hoje. E também eu já vou aproveitar e falar algumas questões aqui com vocês. Hoje é o Dia Mundial, porque tem o Dia Nacional, mas hoje é o Dia Mundial do Escritor. E eu vou contar aqui, eu vou ler aqui uma poesia para vocês que chama Gente Especial. Adoro gente que não pede permissão para me fazer feliz. Adoro gente que não pede permissão para me fazer feliz. Gente que escuta o meu silêncio, que me gosta como sou, que me tem como referência. Venero gente que é especialista em me dar um bom dia, em regar minha alma. Fidelizo gente que sabe me desfrutar, que me resgata da terra do nunca, que me diz que tudo vai ficar bem. Amo gente que me surpreende, que oferece sua melhor risada, que ultrapassa fronteiras para me alegrar. Em retribuição, vou invadir suas divisas, medi-lo num abraço e dizer obrigada. Esse poema é da Ero Hicken, ela é uma escritora lá do Sul e esta poesia ela é de uma obra da Ero que chama Female Delirium, que, enfim, é muito boa essa obra dela. Ainda não está pronta totalmente, mas foi uma brechinha para vocês desfrutarem aí de um momento de poesia no Dia do Escritor. E eu resolvi trazer essa poesia da Ero, porque é uma escritora que eu me identifico bastante com as escritas dela. E aproveitando também, né, que é o Dia do Escritor, eu participo. Está acontecendo a 9ª edição do Festival Literário Brasil Viena, na Áustria, que fala sobre, trabalha, né, aborda, mostra, leva a nossa cultura brasileira para fora do país, no caso em Viena, na Áustria, que fala sobre as nossas delícias, as nossas maravilhas. Fala de literatura, de música, de culinária, gastronomia, de dança, de poesia, de literatura infanto-juvenil. Tem muita coisa muito boa que foi levado daqui lá para Viena. E eu participo desta mostra cultural, eu participo na categoria de literatura para adultos. E hoje eu já fui homenageada, já recebi muitos parabéns pelo Dia do Escritor, e eu estendo a vocês todos que escrevem ou que gostam de ler, porque não faria nenhum sentido termos escritores se não tivéssemos leitores, né? Isso é óbvio, parece uma coisa óbvia, mas a gente às vezes precisa falar, né? Lembrar da importância de ler, da importância de escrever. Tem gente que fala assim, mas como começa, né? Como que surge um escritor? Na verdade, um escritor, ele surge surgindo. É basicamente isso. Por exemplo, eu nunca pensei em ser escritora, nunca pensei em escrever livros, nunca pensei em absolutamente nada. Eu até fiz um texto hoje, coloquei na rede social, tudo que eu não imaginava era escrever um livro, escrevi algum tempo atrás aí. Depois, tudo que eu não esperava era que a obra fosse, né, ultrapassar fronteiras e fosse parar na Áustria, por exemplo. Então, a gente nunca sabe onde vão parar os nossos escritos,
onde vai parar os nossos, como eu chamei, os meus rabiscos, a minha forma de pensar. Eu simplesmente, sempre, desde criança, colocava no papel. Eu gosto muito de escrever. Só que as pessoas têm medo, né? Têm receio de, mas eu não escrevo bem, eu não sei. É só começar. Tem aquela peça que está há décadas em cartaz. Para ir e coçar é só começar. Escrever também é só começar. Nem sempre a gente começa da melhor forma possível e nem sempre nas suas primeiras escritas vai sair um livro, vai sair algo que você fala, nossa, eu não esperava isso. Mas a gente vai aprimorando. E o segredo, eu falo do segredo porque eu também sou professora e então também tem essa parte técnica. O segredo é escrever. E para escrever bem não tem segredo, a não ser ler. Só escreve bem quem lê. E quem lê, escreve bem, fala bem, interpreta bem. Então, esse é o segredo. Então, o que eu posso dizer é que se não fossem os livros, e olha que no Brasil nós não somos um país de leitores, né, ferrenhos, como em outros países. Nós temos bastante déficit literário. Nós escrevemos pouco, produzimos pouco, lemos pouco, e isso vai levando, né, uma questão que vai indo adiante e é muito ruim. Então, a questão é, comece a ler. E se você tem o desejo de se tornar um escritor, comece a escrever. Se tem vergonha de mostrar para alguém, eu vou falar o que eu falava para os meus alunos quando eu dava aula em colégio. Escreve e vai guardando. Pega uma caixa de sapato, por exemplo, e vai colocando as folhinhas ali que você escreve. Por exemplo, tem gente que escreve frases, pensamentos, e dali vai aumentando. Por exemplo, tem gente que escreve em guardanapos, no papel que tem. Quando a gente vê, por exemplo, muitos textos, pensamentos do Fabrício Carpinejar, ele escreve em guardanapos. Então é assim, tenho a ideia, registra. E daquela frase, um parágrafo às vezes, ou uma frase mesmo simples, dali vai desenvolver tantas outras questões. E você vai ampliando o raciocínio, vai ampliando. O que é, né? O que são os livros? Nada mais é do que as ideias de alguém que transformou em palavras, colocou no papel e foi publicada. Hoje a gente tem aí, né, os livros, os e-books, né, o livro tecnológico. Nem sempre as pessoas leem o livro físico em papel, mas tem gente que ainda prefere o livro em papel. Eu sou uma delas, amo o cheiro de livro novo, enfim. Não importa o que você vai ler, eu falo que tudo é válido. Gibi, revista, bula de remédio, papel de bala, tem escrito, vai lá e leia, né? Porque é pegar o hábito. Agora, tem muita gente, isso eu também trago nessa experiência de quando eu dava aula, tem muita gente que tem trauma de leitura, porque lá na época do colégio obrigavam a ler aqueles livros que as pessoas falavam assim, para que eu vou ler isso? Machado de Assis, né? Por exemplo, e é maravilhoso, só que talvez tenha sido imposto, você tenha sido obrigado a ler, porque tinha que fazer prova, porque precisava de nota, porque tinha que ler para passar no vestibular. Era a lista de livros do vestibular. E aí realmente vai ficando uma coisa bastante complicada, as pessoas deixam de querer ler. Então, comece a ler algo que você tem interesse. Pegue lá uma área de leitura. Se você gosta de futebol, eu só gosto do que está relacionado a futebol. Pegue um livro sobre futebol. Eu só gosto de moda. Pegue a história da moda. Eu gosto de culinária. Pegue um livro de gastronomia. Vai entender como é que é a gastronomia em outros países. E, de repente, por essa sua paixão, essa sua área de interesse, você pode começar a escrever. Como eu disse, para escrever, a gente precisa ler, né? Então,
para ampliar o repertório linguístico, para ter mais ideias, para ter insights. É só começar. Então, eu estendo aqui os parabéns pelo Dia do Escritor, Dia Mundial do Escritor, a todos os escritores, e eu tenho uma infinidade de amigos escritores. Então, para todos vocês, parabéns, e mais que parabéns, muito obrigada, porque a gente já tem lá, né, a frase que é: um país se faz com homens e livros. Para que tenham para que existam esses livros, precisa ter estes homens que escrevam. Então, parabéns e muito obrigada a todos vocês.